Vazio. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade bendita aqui na Casa Recomeço, onde a gente sempre faz aqui uma leitura, né, antes da palestra, né, para quem está chegando agora. A gente pega um tema, a gente usa alguns livros, né, Jesus no nosso dia a dia, e faz um breve comentário antes da palestra, né? Acho que acrescenta bastante para todos nós. Então, todos que estão aqui, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade e que possamos aprender juntos, né? O que aqui nos dá aqui a lição de hoje. Apenas desejar ser melhor. Olha que gostoso isso, hein? Apenas desejar ser melhor. Não é bom isso? Ótimo. Mas só desejar é uma situação. A gente precisa correr atrás disso. Não vai, né? O melhor que a gente busca não vai cair do céu, né? Como tem que ir atrás, não tem? Então é o que se prepare, porque é o que vem aí para cima de nós. Preparados? Então vamos escutar aqui. O desejo de melhorar é importante, mas não é suficiente. Só desejar não é o suficiente. Tudo bem, nós precisamos ter dentro de nós, né, o sentimento positivo de buscar os nossos desejos, alcançar os nossos desafios, mas nós precisamos, como já comentamos, não é só desejar. Melhorar de verdade exige sacrifício diário. Será que a gente alcança as coisas assim fáceis? Pum, pum. Não, né? A gente tem que batalhar, né, para conseguir. Esse batalhar para conseguir, de uma certa forma, se a gente for analisar né, a gente fala, não, batalhar, é aquela coisa chata, tem que trabalhar, mas se nós olharmos para o lado positivo, a gente sai da inércia, a gente sai das coisas que estão, né, a gente fica ali às vezes jogado, fica ali na cama. Então é importante nós buscar essa melhora, e através das nossas ações, através do nosso trabalhar, correr. A gente aprende muito na vida, não aprende? Com o trabalho, com os desafios. Até hoje eu aprendi muito, né? Às vezes a gente reclama, tá cedo demais, tem que levantar cedo. Desde quando a gente é pequenininho ali, já os nossos pais vão para a escola, né? A gente já se levanta ali 5, 6 horas da manhã e começa ali a estudar logo cedinho, não é assim? A gente não, né? Mas faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa estada aqui encarnados. Porque qual seria a razão de tudo isso, de nós ficarmos do jeito que nós bem entendermos? Não ia ter graça nenhuma, eu acho que não. Nós temos que correr atrás, né? Toda mudança profunda exige grande dose de renúncia e esforço. Faça uma comparação simples, considerando como é difícil modificar hábitos corriqueiros. Como? Então agora vem, né? A gente deseja ser melhor, mas nós precisamos, né, modificar esses hábitos, porque como são corriqueiros, a gente às vezes deixa isso passar e a gente vai acomodando, vai ficando. Então vamos ver o que ele diz aqui. Deixar de tomar aquele cafezinho é difícil. A gente está habituado, não é? Está ali acostumado, o café ele nos relaxa, tal, mas é um hábito corriqueiro da gente. Então ele está chamando a atenção para algo que nós fazemos corriqueiramente, algo que às vezes a gente nem se dá conta de que está fazendo. Quer ver outra coisa? Não comer muito as refeições.
Muitos de nós, às vezes, comem mais com... A gente come com os olhos, não é verdade? Daquela macarronada bonita, né? Aquela feijoada estupenda que está ali. Aí a gente come, fica, agora vou, né? Toma uma caipirinha junto. Aí o que a gente faz? Vai deitar, porque não aguenta, né? Não aguenta, né, tudo aquele peso. Então a gente tá acabando com o corpo da gente, né? Então isso é hábito às vezes de comer. Quando a gente começa numa certa, às vezes nem todos, eu tô aqui generalizando, mas nem todo mundo tem o hábito de comer muito. Mas a maioria de nós, desde de pequeno, eu, minha mãe, a gente às vezes não, tinha que comer para ficar forte, né? Era o que os pais da gente sempre falavam: coma, filha, coma, né? Aí da gente, se não comia ali o que era colocado à mesa, apareceu o fundo do prato. Mas não era só o que a gente queria, tinha que comer berinjela, tinha que comer cebola, tinha que comer cenoura, tinha que comer alface. Isso não, mãe, não sei o quê, não é? Mas você vê, a gente já estava ali sendo doutrinado para mudanças. Às vezes eu falo, né, as crianças hoje: mãe, eu não gosto. Tá bom, não come. E às vezes a pessoa fica comendo até coisas que vão, né, chegando com mais... Porque tudo que o que é proibido é o mais gostoso, não é? Não é? Infelizmente é verdade. Aquele sanduíche, né, aquele hambúrguer gostoso. Salgadinho, Coca-Cola, né? Vocês aí, casalzinho, que estão chegando agora, então você está de quantos meses? 9! Ai, que coisa linda! Não vai ser aqui, né? Olha, não vai ter caderninho, não tem nenhuma cartilha para ensinar como educar, como passar, né? Isso são vocês que vão aprender. Ouçam bastante, às vezes os pais que têm bastante experiência nos ajudam muito, né? É importante. Mas vocês, né, vão aprender que às vezes na hora de dar de comer ali, a mamãe, né, tá papinha, não quero. Aí, aviãozinho. Hoje não é nem aviãozinho, hoje é o celular. Nossa, é o celular que está ganhando. Estávamos no restaurante. Eu acho que uma menininha, acho que devia ter 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, já estava ali com o celular assim, em cima da mesa do restaurante, para ficar quietinha, para não chorar, para não atrapalhar. Repense nisso, né? Repense nisso. Eu sei que a modernidade está aí, que a gente, né, tem bastante coisa, mas tem detalhes importantes na educação, né, que vocês vão, né, absorvendo, vão entendendo. Porque a gente precisa, né, apenas desejar ser melhor, é aquilo que a gente está falando, não cai, não vem, a gente tem que mudar os hábitos da gente. Tem que sair um pouco daquele trilho, daquilo que a gente não... difícil de sair. Precisa mudar. Então deixe de tomar aquele cafezinho, como disse, não comer muito as refeições. Hoje nós aprendemos que o comer é com qualidade, né? Não precisa ser com quantidade, e sim com qualidade. E a qualidade é variação, né? E seguindo um conceito de nutricionistas, né? A gente tem que ter um conceito básico. Cortar mais, descascar mais e abrir menos. O que ele quer dizer com isso, né? Alimentar né? Descascar os alimentos, as frutas, as coisas naturais e abrir menos os industriais, tá certo? Porque isso muda nossos hábitos também. Deixar a preguiça de lado e começar a fazer caminhadas. Isso vem lá do Dr. Max, né? Ele não vive falando isso para nós aí? Que a gente precisa, né? Precisa fazer... Olha o dedo aqui, ó. Olha o dedo aqui, ó. Fazer caminhadas, deixar a preguiça de lado. Porque a gente, se nós ficarmos ali presos
do lado da nossa cama, ela faz assim, ó, vem, e aí vem, e a gente fala, você, assim, né, você se joga na cama, vai, catapimba, e quem tira depois a gente lá? Se tiver um dia de frio e chuvoso, ai meu Deus do céu, aí vai, né? Aí sim, mas então nós temos que mudar as nossas, né? O que ele está chamando a atenção aqui, porque a gente gosta do fácil, a gente gosta das coisas que não vai acrescentar nada, é o mais gostoso, né? Vira daquela, né? O celular toca ali, você dá aquela viradinha de lado, vou ficar mais um minutinho, é uma delícia. Mas a gente precisa despertar, a gente precisa encarar a vida que está lá fora, e encarar, não ter medo, e vamos que vamos, né? E deixar a preguiça de lado, porque a preguiça não nos faz bem, ela nos derruba. Oi? Ela derruba, a preguiça derruba a gente, porque nós vamos, com aquilo que a gente costuma dizer do sapo, né? Para a rã, vamos pôr a rã, põe dentro da panela lá, né? Para cozinhar, para ferver. Então, se ela entrar dentro da água ali, naquela água fria, ela está bem, a rã, né? E vai esquentando. Que gostoso que está isso aqui, né? Começa a esquentar. Quando começa a água a ferver, ela se dá conta que não tem mais como sair da panela. E é o que ela acontece? Puf, morre. Então, que a gente não, né? Lembre disso. Não deixar que a água, né, comece a ficar muito gostosa, porque depois ela queima e a gente não tem mais reação de sair daquela inanição, né? Ainda bem que a cama não queima. Ainda bem que a cama não queima, muito bom. Mas olha, no frio, quando está debaixo das cobertas, ai meu Deus do céu, que delícia que é. Ela esquenta gostoso, né? 11 graus. Nossa, que gostoso. Coisas simples, não? Ao mesmo tempo, tão difíceis de mudar. Simples, não é? Mas que a gente é cabeçudo e não quer, às vezes, mudar e sair desse, né, da redoma que a gente se encontra. Imagina, então, limitar os nossos desejos. Vamos limitar? Superar um vício. Cada um de nós aqui deve ter o seu. Supera, tentar superar. É uma forma de nós sairmos da mesmice, sairmos, né, das condições que nos faz mal. Então é importante que a gente supere essas dificuldades. Alcançar aquela virtude. Dentro de nós sempre tem algo que está dizendo, né? Qual uma virtude que eu gostaria? Fica a critério de cada um. Eu tenho uma virtude, eu quero alcançar. Eu preciso daquela virtude. Eu não vou falar, cada um sabe a sua, né? Precisa dizer? Ser bondoso. A palavra já diz, ser bom. Então a gente precisa, né? São reações que nós às vezes deixamos de lado. Para quê? Você deixa aquelas que nós gostamos e partimos para aquelas chatas. As chatas, aquelas que nos mexem, que nos tira da cama, que nos faz remeter a uma caridade, fazer uma visita para quem quer que seja, mudar pessoalmente as condições. São condições chatas, não são? Mas a gente precisa alcançar, precisa mudar. Para quê? Para nós sermos, para o título do tema aqui, né? Apenas desejar ser melhor. Não é fácil, tem que mudar. Limitar os nossos desejos. Fica para cada um falar aí quais são os desejos. Superar um vício. Alcançar aquela virtude. Ser bondoso. É preciso desejar, mas também lutar com todas as forças de sua alma para ser, de fato, uma pessoa melhor. Olha que legal isso.
é preciso desejar. Sim, como nós dissemos. São desejos, nós somos criaturas que nós queremos ser felizes. Somos, né? Estamos trabalhando, estamos estudando, estamos aqui neste planeta aprendendo para evoluir, para nós sermos o quê? Alguém melhor lá na frente. Nós estamos aqui sofrendo, estamos com todos esses processos que nós estamos vivenciando hoje. Para quê? Para depois a gente morre e acaba tudo? Não, tem um motivo maior, tem um significado maior tudo isso. Então, é preciso desejar, mas também lutar com todas as forças de sua alma para ser, de fato, uma pessoa melhor. Aí você fala, poxa vida, eu fui uma pessoa boa minha vida inteira, ninguém me reconheceu, ninguém me deu valor pelas minhas ações. Importa isso, que quem quer que seja olhe para você e não comente nada das suas atitudes? Não é alguém que vai dizer para você o que você foi, é na hora que a gente desencarna. É nesse momento que as coisas realmente começam a ter valor. E aí começa na balança, começa a pesar. Porque eu não fui só bondoso, eu fui também, tive momentos tristes, momentos difíceis. Então eu vou pôr na balança. Eu peso ali as coisas ruins e as coisas boas. Se eu tiver mais coisas boas, ó, que legal. Se eu tiver coisas, né? Aí, se eu tiver menos com que balancear, aí a gente vai ter que recuperar isso de uma forma mais dura na espiritualidade. Na espiritualidade. Porque depois disso tudo, eu tenho que retornar de novo. Tudo isso que a gente lê, eu repito, quantas vezes for preciso. Tudo isso que a gente está aprendendo, está ouvindo, que isso é um negócio chato, é porque nós acreditamos no quê? Na reencarnação. Porque senão tudo isso não teria valor nenhum. Não teria nada. A gente não teria. Qual seria a razão de me preocupar, de eu querer ser melhor? Qual a razão de tudo isso? Para depois acabar tudo dentro de um caixão? Não. Ou, como dizia, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E aí? Eu não consegui fazer tudo que eu tinha e for para o inferno. Eu vou morrer no inferno? Vou viver lá o resto da minha vida? Não. Deus não é punitivo, né? Ele nos dá a oportunidade de nós recuperar os nossos erros e defeitos. Então, tudo isso que a gente está aqui, né, batendo, ouvindo, tem um significado muito grande para nós, que é aquilo que nós estamos construindo para o nosso próprio ser. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos acrescentando muita coisa na nossa consciência. E na hora da gente colocar isso na balança, isso vai ser importante. Não precisa ninguém reconhecer, só alguém lá em cima. Ele sim. Ele vai determinar quais foram as coisas boas e as ruins das quais eu quis. Lembra do livre-arbítrio? Aquela famosa palavrinha mágica, livre-arbítrio? Eu faço aquilo que eu bem entendo. Eu posso ir para a direita e para a esquerda. As consequências sou eu que vou ter que depois assumir. O livre-arbítrio. Tem gente que tem bronca desse livre-arbítrio. Oxa! E como? Então é preciso desejar, mas também lutar com todas as forças de sua alma para ser de fato uma pessoa melhor. Vá se esforçando. É difícil, eu sei, mas lá na frente verá que valeu a pena todo esse esforço. Isso eu falo assim de uma forma muito positiva e de credibilidade. Tudo isso que a gente está acontecendo, a gente vai ser reconhecido lá na frente, como ele fala, né? Verá que valeu a pena tanto esforço. Vale sim, gente. Vale. Isso é importante para cada um de nós. Desejar é o começo. Efetuar a mudança é o passo seguinte. Ser feliz é a consequência. Não precisa dizer mais nada, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que nós... Não?
Mas a gente precisa, né? Precisa se esforçar. Se esforçar. A gente precisa, sabe o que? Pular, sair daquela bendita, daquela redoma que a gente fica preso. A gente precisa sair disso. Eu aprendi isso com um diretor em cursos que, né, na minha fase, quando eu era executivo, e a gente tinha muitos cursos disso, né? Então tinha incentivos, onde a gente ali, né? Eu estou na minha área, estou lá trabalhando, tenho ali as minhas funções. E eu domino aquilo com uma coisa maravilhosa, aquilo, né? No teclado, no computador, com as pessoas que eu me relaciono, maravilhoso. Só que aí alguém me fala, pô, Aidar, você não quer ir para um outro lugar? Eu ir para outro lugar? Para quê? Puxa vida, aqui eu domino tudo, estou bem. Para que eu vou ir para outro lugar? E a gente acaba ficando aonde está. E a partir do momento que eu crio, que eu tenho esse desejo, que eu consigo realmente sair daquele processo de comodismo, eu vou para aquele lugar. E aí eu começo a descobrir o que? As coisas novas, um valor financeiro até melhor, experiências novas, tudo modificar. É mais difícil, não é? Eu tenho que recomeçar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que fazer cursos, talvez, mas quanta coisa que eu posso alcançar se eu sair daquela minha redoma que eu estou ali. Isso vale, aquilo foi tão importante na minha vida, porque eu nunca tive medo de fazer nada. Eu sempre fiz o que eu podia fazer dentro das minhas condições, sem medo. O que vai acontecer? Não deu certo? Eu vou voltar e opa, eu fui para lá, não deu certo por quê? Porque eu não tinha, às vezes, um curso, não tinha ali uma outra experiência, então eu volto para onde eu estava e vou estudar e vou me preparar para a próxima oportunidade estar apto a seguir aquilo. Você não vai morrer, você não vai, ninguém vai te, né? Então, uma coisa que hoje bate muito na nossa mente é o medo de você, de ter realmente a coragem de seguir em frente e não ter medo das mudanças. Não tenha, gente. Faça. Lógico, dentro de princípios, dentro de situações cabíveis para todos nós. Eu não vou querer sair de um auxiliar ou de um ajudante para ser um diretor de uma empresa. Eu vou quebrar a cara, com certeza. Eu vou quebrar, não tenho experiência. Então, qual é o meu objetivo? Bom, eu vou, não sei, na Carreiras hoje, né? Auxiliar, você um supervisor, você um gerente, você um gerente 1, gerente 2, e vou progredir aos poucos. Eu não preciso alcançar logo a presidência. Eu vou alcançar aos poucos. Isso é um exemplo. Né? Eu queria ter uma casa com 5 dormitórios, 2 piscinas, 10 carros. Hoje eu não tenho nada disso. Eu vou conseguir da noite para o dia? Não. Então eu vou partir para uma casa com um dormitório. E vou indo. Mas eu tenho que ter o quê? Garra. Eu tenho que ter força. Eu tenho que ter objetivo. Eu tenho que me preparar. Por quê? Eu quero chegar onde? Na casa com 5 dormitórios. Uma forma aqui de falar. É um objetivo teu. É um objetivo meu. Mas eu tenho que ter esse objetivo. Eu tenho que ter essa força. Eu tenho que ter isso dentro de mim. Porque senão a gente cai no processo de comodismo. Eu estou bem, não quero fazer. Eu vejo hoje, me perdoem aqueles que estão aposentados, eu sou um aposentado hoje, mas eu vejo que muitos, infelizmente, se sentam na frente da casa e ficam olhando as pessoas andando, ou se enfiam dentro de um bar. Vão lá, né? Infelizmente, as pessoas, quando chegam num determinado... Não, já trabalhei demais. Isso já era, acabou, não existe mais isso. Nós hoje, homens e mulheres de 60, 70 anos, não são mais velhos. Não são velhos. Estamos aí, né, prontos para nunca parar. Parar só quando for necessário. Então, aquele comodismo, não, já trabalhei, já trabalhei a minha vida inteira, agora eu quero desfrutar. Aí morre. Aí fica doente. Por quê?
Tudo aquilo que ele fez durante um período ficou parado lá. Nada, aquilo que você aprendeu, é gostoso, a gente, quando tem algo que a gente aprende, dividir com outras pessoas, né? Eu aprendi a fazer arroz e feijão. Eu vou ensinar o meu vizinho que está lá a fazer arroz e feijão. Eu sei fazer tricô, vou ensinar a fazer tricô. Ah, mas onde eu vou? Às vezes a gente tem aqui uma casa espírita, tem algum lugar, tem algo que a gente possa fazer, contribuir. Não precisa ter recursos financeiros de volta. Basta você ter vontade de fazer algo por alguém. Já é um grande passo que a gente tem quando chega num processo que você não tem mais condições, sei lá, de ganhar. Ou se você está lá com seus 70, 80 anos e tiver ainda vontade de progredir, vai em frente. Ah, vou montar uma empresa com 70 anos. Eu tenho experiências de hoje, onde eu trabalho, né? Do dono da empresa, está com 70 anos, e o cara está viajando aí e querendo construir mais ainda, de dar emprego, tem garra. Então, são exemplos que a gente tem na vida que nos dá, né? Nos dá essa gana de alcançar, sair, né? daquela bendita, daquele comodismo e buscar coisas boas. Tá certo? Eu acho que eu exagerei um pouquinho, mas pode ficar tranquilo, Wagner, que eu vou respeitar o teu horário. Gente, obrigado por me ouvir, espero que isso eu estou colocando, né, é para mim, é para todos nós. Isso é um incentivo de nós ao buscarmos e entendermos que a gente não tem idade para conseguir as coisas. Não importa qual seja a minha idade, importa a minha vontade. Tenho que caminhar, vou caminhar. Tenho que estudar, vou estudar. Quantas pessoas não se formam aí com 70, 80 anos? E vão continuar. É só não olhar no espelho. Exatamente. Né? Você se sente jovem, mas se olha no espelho, desaba. Tá certo. Tá certo. De cabeça baixa. Ó, a gente pode tentar, né? Mas tem o espelho mágico, não tem o espelho mágico? Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu, mais lindo? Ele falou, não tem, então vamos em frente. Gente, obrigado mais uma vez, né? Espero que a gente consiga alcançar, cada um de nós, os nossos objetivos e saiam, né? Vamos sair do comodismo, vamos buscar o que é importante para cada um de nós. Eu pediria, por gentileza, desligarem os celulares, né? Deixar no modo avião. Nós temos um processo de doação, né? de alimentos, de cestas básicas para algumas famílias. Então a gente recebe, né? Quem puder nos ajudar com alimentos não perecíveis, somos muito gratos, né? Temos o bazar, que nos ajuda muito ali da direita. Temos uma biblioteca que tem ali bastante livro espírita que nos acrescenta muito. É só pedir emprestado que a gente oferece isso para todos. Tem a doação de lã, que vocês viram que a gente faz os quadradinhos do amor, né? E doa isso depois para aquelas instituições que estão precisando, né? Ajudar as crianças. E o mais importante, o que é? O Evangelho no Lar. Olha só, tá vendo? Vocês estão chegando, você vê, esse pessoal já ouviu tantas vezes, vocês vão ouvir também. Evangelho no lar, Evangelho no lar, Evangelho no lar. Porque é importante, nos fortalece e nos protege de tudo aquilo que a gente precisa. Das reações, das interferências externas e internas. Pois não. O Evangelho no lar tem que ser feito só uma vez por semana? Uma vez por semana. É porque a minha pergunta é a seguinte, porque na minha casa nós estamos fazendo todos os dias. Todos os dias. Nossa, que beleza! Vocês estão iluminando a casa de vocês todos os dias. Todos os dias. Não tem problema. Pode fazer. É aquilo que vocês desejam? É o que vocês querem? É lógico. Isso, vocês estão fazendo o quê? Um bem. Não estão fazendo mal nenhum. Então, pode continuar. A gente orienta para fazer pelo menos uma vez por semana, que já é um grande passo. Isso acredita que muita gente não faz? Eu acredito. Fica com... Não gosta. Então,
E é isso, gente. Tá? Não perca. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Evangelho, tem na secretaria ali todo o processo do roteiro, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer um agradecimento por tudo aquilo que nós ouvimos neste momento e desejar, né, que todos aquelas nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa, seja nesse instante ouvido pelos nossos benfeitores desta casa. Eles já estão, e já desde os primórdios desta quarta-feira, preparando todo este ambiente para nos receber. E este é um momento sublime para cada um de nós, onde mentalmente nós colocamos a esses irmãos as nossas súplicas, que serão com certeza levados até o nosso Pai querido. E como nós estamos formando aqui uma corrente de luz, de bondade, de amor, vamos dividi-las, né, esta corrente com aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, aonde quer que esteja ali uma pessoa com necessidade, que o nosso amor, a nossa fé, a nossa energia possa alcançar todos esses irmãos que colocamos em nossas mentes, nossos parentes, nossos vizinhos, o nosso chefe, o nosso professor, quem quer que seja, para que ele possa ser iluminado com a nossa súplica de luz a todos esses que colocamos nesse instante. E, em particular, vamos pedir pelo nosso planeta, pelos dirigentes, pelos governantes, que realmente possam conduzir cada um dos países de forma ordeira, em paz, que haja amor e paz neste planeta. E assim, com muito carinho, colocamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Nos livre de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Que assim seja. Então vamos chamar o nosso palestrante, né, o Wagner, que está aqui já. Foi o primeiro a chegar hoje, uma coisa impressionante. Então, Wagner, que você possa conduzir este trabalho com muito carinho. E eu te peço para você encerrar para mim, tá bom? Uma boa palestra. Tudo de bom. Obrigado. É todo seu aí. Valeu. Quer ver para mim? Eu não consigo enxergar. É mais fácil você colocar. Mais fácil eu do que você. Beleza. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho segundo isso. Mas nem sussurrar, não pode. Posso falar? Alô, alô, alô. Acho que tá bom. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, tem o título Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Kardec, na verdade, diferente de outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele juntou duas bem-aventuranças neste capítulo específico,
para falar a respeito da necessidade de não ser violento, de não lançar mão da violência. E aí, a primeira bem-aventurança que ele cita é: bem-aventurados aqueles que são brandos. Olha a palavra, brandos, porque eles possuirão a terra. E a segunda bem-aventurança é o segundo item do capítulo: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. A primeira bem-aventurança está lá logo no começo, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. E a segunda bem-aventurança, que fala dos pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, está no mesmo capítulo, só que no verso 9, 5 versos para frente. Quando Kardec juntou essas duas coisas, como eu falei, né, ele juntou porque todo o resto do capítulo, ele se concentra em fazer com que a gente tem um problema aqui, fazer com que a gente pense e repense a respeito da questão da violência, tá certo? A respeito da questão da violência. Deixa eu ver uma coisinha aqui só, coisa rápida. Quando a gente depende de tecnologia, às vezes ela nos dá alguns probleminhas, né? Ok. Então vamos ver. Aí, ele não vai deixar, então vou ter que ir na raça. Aí, todo o resto do capítulo, Kardec fala a respeito da não violência, da necessidade de não ser violento. Os itens específicos do capítulo, inclusive, né, eles são todos relativos a combater a violência, fazer com que a violência não seja uma opção para nós. Só que como acontece com muita frequência, existem diferentes traduções para as palavras citadas no Evangelho de Jesus. Acho que todo mundo lembra, né, que o Evangelho de Jesus, ele foi escrito, a língua de Jesus não tinha nada a ver com o grego, né? Jesus falava normalmente aramaico, que é um dialeto dentro da língua dos judeus lá, né? Mas os evangelhos não foram escritos na língua original de Jesus, nem no dialeto, nem fora dele. Os evangelhos foram escritos normalmente em grego. Por quê? Porque na época em que os evangelhos foram escritos, o grego era a linguagem mais falada do mundo, entre aspas, naquela época, né? Então, quem escreveu os evangelhos, os redatores dos evangelhos, cita-se Mateus, cita-se João, etc. e tal, quem redigiu esses evangelhos, redigiu de forma a fazer com que a mensagem de Jesus chegasse mais longe possível. Se escrevessem numa língua que poucas pessoas falavam e entendiam, como o próprio aramaico de Jesus, seria muito difícil, né? Chegar a ser entendido, a ser divulgado, a ganhar o mundo, na verdade, como uma possibilidade, né? Então, os escritores entenderam que a melhor coisa a fazer era escrever numa língua universal, como é o inglês hoje em dia, né? Você quer divulgar alguma coisa para que ela tenha um alcance planetário, você não vai divulgar algo na língua natal, né? O Yiddish, por exemplo, né? Uma língua que poucas pessoas falam. Vai falar alguma coisa em inglês, porque as pessoas vão... isso que você está falando, ou que você quer divulgar, vai chegar para muito mais gente. Só que as traduções que foram feitas das versões originais do Evangelho em grego, né, como naquela época era em grego, elas divergiram assim significativamente, né?
Na época de Kardec, um grande tradutor dos evangelhos, um grande exegeta, né, e interpretador dos evangelhos, se chamava Sassi, mestre Sassi. E Kardec explica isso. Ele fala: nós usamos as passagens do evangelho traduzidas para o francês, naturalmente, né, por mestre Sassi. E o mestre Sassi escolheu para essas palavras aqui, para essas duas bem-aventuranças, palavras que não são, vamos dizer assim, necessariamente o padrão que a gente entende hoje em dia. Então, por exemplo, bem-aventurados, como foi dito no começo, né? Aqueles que são mansos, é o mais comum, não o termo que ele usou lá. Ok, aí é uma substituição de palavras por um sinônimo. O problema está na segunda bem-aventurança. Problema ou a questão, né? Está na segunda bem-aventurança. Mestre Sassi traduziu como pacíficos. E quando a gente pega o original grego e também a primeira tradução para a língua latina, que foi feita lá atrás, muitos séculos depois, pega o original grego e pega a tradução latina chamada Vulgata, por São Jerônimo, a palavra que Sassi traduz como pacífico não é pacífico, é pacificador. Em latim era pacificare. E pacificare é uma junção de duas palavras em latim que tem exatamente essa conotação: o passe e o facere. O que é passe? Passe, em latim, que derivou em italiano, é paz. E facere é fazer. Então, aquilo que Sassi traduziu como pacífico, na verdade, assim, pela letra, é um fazedor de paz. Uma pessoa que é fazedora de paz é um pacificador, não é um pacífico. Dá para entender a diferença? Uma pessoa pacífica, e para Kardec isso serviu perfeitamente. Não estou criticando Kardec, tá? Quem sou eu, né? Mas a tradução de pacífico naquele lugar para falar sobre não violência tem todo sentido. Porque pacífico é alguém que, em princípio, mesmo que seja objeto de violência, não reage de forma violenta. Dá para entender isso? É uma postura, na verdade, do pacífico, é uma postura passiva. Passiva quer dizer não tem ação. Sujeito a alguma violência, a pessoa não age com violência. Então é uma postura passiva. Um pacificador, aquele que pacifica, tem que ter uma postura absolutamente ativa. Tipo violência? De não violência. Mas assim, o pacificador é aquele que institui a paz, define a paz, fomenta a paz em um ambiente eventualmente conflagrado, né? Um ambiente que está lá todo mundo brigando, não sei o que, né? Chega o pessoal do deixa disso e consegue transformar aquela briga num ambiente calmo, tranquilo, sereno. Esse é um pacificador. Existem esforços sendo feitos no mundo para que os conflitos, que são guerras, deixem de acontecer. As pessoas que se envolvem de corpo e alma, de boa intenção, nos esforços para transformar um conflito no fim dele, acabar com o conflito, essas pessoas são pacificadores. Toma cuidado com o que está acontecendo hoje em dia. Tem gente fazendo veio de pacificador que não é tão pacífico assim. Ele não é a intenção, né? Não é essa a intenção, né? Mas o pacificador é aquele que realmente institui a paz, define a paz num ambiente inicialmente conflagrado. Ou então, vocês devem ter conhecido, talvez vocês conheçam pessoas assim. Uma pessoa que você pode estar muito alterado, muito chateado, cheio de problemas, com a mente a mil,
né? Cheio de dificuldades. E quando você tem contato com a pessoa, é como se você recebesse assim uma injeção de água gelada, daquela. Aquilo que é conflito interno na gente, algumas pessoas conseguem pacificar, mesmo que não toquem especificamente nos nossos problemas, pela presença delas, só pela simples presença. É possível isso acontecer? Sim, é possível acontecer. Eu conheço uma pessoa que é assim, exatamente assim. Onde a pessoa chega, não é que não tem mais discussão, o clima muda, a vibração do ambiente muda, fica mais pacificado, sem sombra de dúvida, porque essa pessoa é um pacificador natural, né? É tipo um calmante. Tipo um acalmante geral, assim, alguma coisa desse tipo, né? Por que a gente está falando tudo isso? Porque a intenção de Jesus, ao utilizar o termo pacificador, ao invés de pacífico, foi muito mais profunda. Foi muito mais profunda. Ele disse que seriam chamados filhos de Deus aqueles que efetivamente conseguissem instalar a paz em ambientes conflagrados. Qual que é o ambiente conflagrado mais próximo de cada um de nós? Dentro de nós mesmos. E existe uma colocação que eu acho que é muito própria, de que não é possível ser um pacificador para fora. Se a gente não conseguir ser pacificador para dentro. Uma pessoa que não é pacificada em si mesma, não tem condição de pacificar externamente o que quer que seja. Porque se há um conflito íntimo, essa pessoa não consegue contaminar para fora, para o ambiente, aquilo que ela não tem dentro de si. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Né? Então, para que a gente seja pacificador para fora, no sentido em que Jesus cita no Evangelho, é necessário que a gente seja pacificador de nós mesmos. O que a gente tem de conflito dentro de nós? A gente pode ter um monte de conflitos, mas tem um que é original. Tem um que é original. O orgulho. O orgulho é uma parte dele, sem dúvida. Mas existe dentro de nós uma luta permanente, um conflito permanente entre o nosso lado perfectível, aprimorável, melhorável, e o nosso lado que insiste em não abraçar esse outro lado. Nós somos duais, né? Nós temos um lado que se apega àquilo que o Aidar falou agora há pouco, aos vícios, aos problemas que desnaturam a nossa natureza, né? E se a gente for pensar, a gente vai ter, é como a figura é bastante comum, né? O anjinho no ombro, o diabinho no outro, né? Você já viu isso aí? Tem uma situação, né? Desenho animado tá cheio. Tem uma situação, o anjinho fala, não pega esse dinheiro para você não, o dinheiro está caído ali, né? Fala, não pega para você, procura o dono, né? Esse dinheiro pode fazer muita falta para a pessoa que perdeu, pode ser que ele tenha perdido agora há pouco. E o diabinho fala, que nada, pega para você vai conseguir gastar muito melhor esse dinheiro. Estão percebendo o conflito? A gente fez uma figura de linguagem aqui, mas esse conflito, ele acontece, ele existe, ele é real. Como é que a gente deveria lidar com esse conflito? Lógico, escutar mais o lado do anjinho e menos o lado do diabinho. O nome disso, dentro da doutrina espírita, é reforma íntima. Né? Porque nunca falta para nós a possibilidade de fazer uma escolha obedecendo ou
aceitando as sugestões do anjinho. E as nossas tentações nos levam a frequentemente escutar o lado do diabinho, perdendo oportunidades de melhorar progressivamente. Toda vez que a gente escuta o lado do vermelho, a gente está perdendo a oportunidade de melhorar, como quando a gente escuta as sugestões do bem. Então, esse conflito interno é o primeiro que precisa ser pacificado. É o primeiro. E essa pacificação a gente só consegue fazer se a gente realmente trabalhar essa tal de reforma íntima. Trabalhar mesmo. Fazer com que a gente consiga se melhorar a cada oportunidade. Aplicar o nosso livre-arbítrio, o Aidar também falou disso hoje, na direção do bem, na direção da edificação, da construção, do aprimoramento. Sabe por quê? Porque potencialmente todos nós somos perfectíveis, né? Fomos criados por Deus com a chance de nos tornarmos perfeitos como Cristo que encarnou em Jesus é. Espíritos perfeitos como Cristo que encarnou em Jesus. Nós vamos chegar lá, mas não tem dúvida que vamos. Não há a menor dúvida sobre isso. Porque se não tivesse certeza de que ia acontecer, de todos nós chegarmos nesse ponto, de sermos perfeitos como Cristo que encarnou em Jesus, Deus não nos tinha criado. Ele nos criou porque Ele sabe que a gente vai chegar lá. E nos ampara, nos assiste, nos dá todos os insumos necessários para que a gente avance nessa direção. Avance mesmo. E quando a gente erra, quando a gente cai, Ele renova as oportunidades. Ele dobra a aposta. Tipo assim, filho meu, eu sei que você não conseguiu melhorar em todos os pontos que era para você melhorar nessa encarnação. Mas fica tranquilo, você vai voltar para cá e vai ter oportunidades de fazer na próxima aquilo que você não conseguiu fazer nessa agora. Exatamente como um pai faz com o filho amado, é ou não é? Não é assim que o pai faz? O pai, quando o filho erra, bate nele até matar? Não. Não. Ele pode até educar, aconselhar, orientar, mas vai renovar a oportunidade, vai ou não vai? Aquilo que o filho fez de errado, manipulando alguma coisa que não deveria ter manipulado, vai ser disponibilizado de novo para ele, para partir daí, depois de aprender, depois de escutar o lado do anjinho, depois de escutar a boca do papai e da mamãe, ele vai aproveitar a nova oportunidade com os mesmos insumos para tomar uma decisão diferente. Aplicar o livre-arbítrio dele numa direção diferente, numa direção melhor. Eu tenho um conceito, e dentro da doutrina espírita isso é uma coisa um pouco preocupante, porque é muito comum, dentro do ambiente espírita, a gente dizer assim, desejando o bem para o outro, ele fala assim, eu te desejo muita paz. Para pensar um pouco, quando você precisa fazer uma pergunta para uma pessoa, para saber o estado dela em relação à paz, você pergunta o quê? Você está com muita paz hoje? É assim que a gente pergunta? Não é. Como é que a gente pergunta? Você está em paz? Não é isso? Em paz. O que isso significa? Que implicitamente na pergunta, a gente está perguntando qual é o estado da pessoa. Porque paz não é uma coisa de tem a quantidade. É um estado. É uma situação. Essa piada é velha, mas ninguém pode ficar um pouquinho grávida. É um hábito. Ou muito grávida. Não tem muito grávida ou pouco grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Só tem duas possibilidades. Porque é um estado. É uma situação. E, portanto, não tem muito sentido a gente desejar muita paz para a pessoa. Ou pouca paz. Não tem sentido. Em princípio, eu desejo paz. Eu desejo que você esteja em paz.
que aquilo que tira a sua paz deixe de acontecer, para que você possa estar em paz. O que tira a nossa paz? Estamos falando de pacificadores, certo? O que tira a nossa paz? Depende. Cada um de nós tem um motivo para perder a paz. Tem gente que perde a paz quando, exemplo é triste, né? Quando passa na rua e vê uma pessoa calçando um tênis que ele não consegue comprar. Aquilo tira a paz da pessoa. E se essa pessoa tiver insumos suficientes, ela vai abordar essa pessoa do tênis e vai forçar essa pessoa a dar o tênis para ela. Normalmente mediante algum tipo de ameaça. Tipo, passa o tênis aí. Não é assim? Por que a pessoa faz isso? Porque ela não está em paz se não tiver o tênis. Nós não estamos nessa situação, obviamente que não. Ninguém sai para a rua aí fazendo com que os outros deem para a gente alguma coisa de forma forçada, principalmente com violência. Não é por aí. Mas pensa bem, tem muitas coisas que tiram a nossa paz. Não estou dizendo que são legítimas ou não, de jeito nenhum. Mas acontece. Vou dar um exemplo só. Se a gente está meio doente, doente também é estado. Se a gente está doente, não tem meio, nem pouco, nem muito, é doente. Se a gente está doente, a gente não está saudável. Muito possivelmente essa doença nos tira a nossa paz. A gente não vê o mundo da mesma forma, a gente não se relaciona com as pessoas do mesmo jeito, a nossa preocupação com a nossa saúde faz com que a gente não aproveite as outras coisas que estão ao nosso alcance da melhor forma possível. Sim ou não? É verdade isso. Então, para muitas pessoas, eu não estou julgando o mérito, né? Estar doente é algo que tira a paz. Mas para outras não. Eu aprendi com um tal de Francisco Cândido Xavier que não ter saúde não é motivo para não ter paz. Porque ele é o caso acabado, né, definitivo, de alguém que praticamente durante toda a vida mediúnica dele, praticamente, ele não teve saúde. Começou com problema de vista, depois teve angina, era um problema atrás do outro, e que não deixava ele. Não deixava. Sabe o que ele fez com esses problemas? Nada. Não mudou em nada a disposição dele de escrever 400 e tantos livros, mediunicamente falando. A falta de saúde não tirava a paz dele. E ele fazia isso, tudo que ele fazia, com um sorriso nos lábios. O sorriso de alguém que efetivamente está em paz. As carências que ele tinha do ponto de vista financeiro, nunca fizeram mal para ele, nunca tiraram a paz dele. Pelo contrário, toda vez que chegava algum recurso, ele compartilhava esse recurso com quem tinha muito menos do que ele. Se ele ganhasse R$1 para cada livro que foi vendido da mediunidade dele, ele seria milionário há muito tempo, antes de morrer, mas muito tempo. E ele abriu mão disso por quê? Porque não é a falta de recurso material que tira a paz dele. Então a gente pode estar em paz por causa, mesmo na falta de uma série de coisas. Dá para entender isso? Chico era um pacificador. Oi? Chico Xavier era um pacificador. Era pacificador, sem Ele era pacificador, não é? Não há dúvida que era. Sem dúvida. Não há dúvida que era. Os livros dele realmente têm esse condão de mexer com a gente para que a gente ajude nesse conflito íntimo a se pacificar primeiro a nós mesmos, para depois poder ajudar a pacificar outras pessoas. Existem muitas pessoas que falam de paz, mas que por dentro não são pacificadas, e por isso a forma como falam de paz contradiz aquilo que elas são. Um filósofo chamado Emerson, uma vez, ele estava num evento e tinha alguém falando a respeito, alinhando argumentos pró-paz.
tinha um conflito lá, e a pessoa estava falando a respeito de por que aquele conflito tinha que deixar de acontecer. Ele estava dando argumentos para isso, mas ele estava vociferando, ele estava gritando, de uma forma tão inflamada, defendendo uma coisa chamada paz, que Emerson uma hora vira para ele e fala assim, ó, desculpa eu te dizer isso, né? Mas eu não consigo entender uma única palavra do que você diz, porque aquilo que você é, fala muito mais alto. Perceberam? A pessoa não é pacificada em si. E a forma de falar, mesmo em argumentos para a paz, contradiz aquilo que ela está tentando convencer as pessoas a fazerem. Contradiz. A gente vê isso muitas vezes hoje em dia, de pessoas falando do púlpito a respeito do Cristo, e urrando, berrando, como se falar alto fosse resolver. O que Jesus falou a respeito de paz? Tem uma passagem do Evangelho em que ele fala especificamente disso. Ele diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá, mas eu vos dou a minha paz para que a minha alegria esteja convosco, e para que ela esteja sempre convosco, e para que ninguém jamais possa tirar de vós a vossa alegria que eu vos dou. Ai, me arrepio. Eu me arrepio. Isso é pacificação. Isso é ser pacificador. E ele fala que ele dá a paz dele, não como o mundo a dá, porque aqui no mundo mesmo, isso que a gente começou a achar que estava acontecendo lá no Oriente Médio, que era o fim da guerra, etc e tal, bobagem, né? Não que a guerra não possa acabar, pode acabar, mas até agora não acabou. Mas o que é acabar a guerra? Acabar a guerra é um lado parar de matar o outro. É isso, né? É isso. Acabar a guerra é isso. Eles vão se dar bem daí para frente como irmãos? Não. Pior que são, hein? Pior que são irmãos, tá certo? Eles são irmãos. É uma guerra fratricida. Judeu contra palestino, eles são irmãos da mesma origem lá de trás. É o mesmo pai, com mães diferentes. Eles são irmãos. Mas isso quer dizer, se houver uma interrupção das hostilidades, o fim da guerra mesmo, quer dizer que eles vão se amar como irmão? Não. Não vão. Não vão. É essa a paz do mundo. A paz do mundo é fazer com que aqueles que estavam em litígio, em briga, em luta, em guerra, deixem de estar. É depor armas. É isso. É encostar as armas. Não vou mais atirar em você, você não atira em mim. É isso. É uma interrupção que pode ser mais demorada ou menos demorada, numa guerra que estava deflagrada. Eu não dou ao mundo esse tipo de paz, disse Jesus. A minha paz não é essa. A minha paz é fazer com que vocês, estando com essa paz que eu dou, que eu entrego, que eu disponibilizo, estando com a minha paz, vocês vão ter alegria. Vocês vão ser felizes. Vocês vão se transformar de pessoas em conflito consigo mesmos, em pessoas não conflitantes consigo mesmo. Aquele lado que dava ouvido ao diabinho, nunca mais vai dar. Porque vai se transformar para fazer com que todas as ações, todos os atos,
transformados em função do livre arbítrio do ser, sejam todos orientados ao bem. Sejam todos orientados só a fazer o bem e mais nada. E mais nada. Pega o exemplo acabado de Jesus Cristo, né? Quando foram matar a moça lá, apedrejada, porque ela havia sido pega em flagrante adultério, etc e tal. Lembra que ele falou? Aquele de vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu só chamar atenção para um fato. Vocês acham que Jesus precisou pensar para falar aquilo? Não. Não. Ele fez uma ceninha lá, né? Escreveu quase com o dedo na areia, coisa e tal, mas é para criar o clima, para que as pessoas fossem impactadas pelo que ele diz depois. Aquele de vocês que tiver sem pecado, vai, atira. Ele não precisa pensar um segundo para fazer o bem. Porque fazer o bem é a única coisa que é possível a um ser que é bom. Né? Um ser que é bom, que não tem mácula, não tem mancha, não tem um pedaço de conflito interno dentro de si, ele só é bom. Ele não tem nada de mal ainda para ser trabalhado em si. Ele não tem como não manifestar para fora só o bem. Não tem como. Nada do que o Cristo, como Espírito perfeito encarnado em Jesus, realiza, ele realiza atrelado ao que quer que seja do mal, porque ele é perfeito. Nas palavras do próprio Cristo, bem-aventurados os puros de coração, né? Que são absolutamente puros, não tem mancha, não tem mácula. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus é uma forma de Jesus dizer que essas pessoas que se tornam puras, completamente puras, vão ter de Deus uma experiência direta. Não vão conhecer Deus por ouvir falar, por frequentar uma determinada igreja, uma determinada religião, uma determinada filosofia, não. Vai conhecer Deus pessoalmente. Pessoalmente. E todo aquele que conhece Deus pessoalmente é puro. E se é puro, distribui essa pureza onde chega, com quem quer que esteja. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, para que a minha alegria esteja convosco, e para que ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Nada pode tirar a paz daquele que abraçou a mensagem do Cristo em plenitude. É para isso que nós estamos aqui, fazendo o possível para aprender e transformar cada um de nós em seres melhores a cada passo, tá? Mestre amado, uma vez mais agradecemos a Ti pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em Teu nome, Tu, que garantiste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias presente. Tua presença entre nós, Mestre, neste momento, é motivo de alegria profunda para os nossos corações. Desejamos imensamente poder participar da Tua paz, nos tornarmos a cada passo mais apegados a ela, mais transformados por ela, mais achegados à Tua essência, ao Teu amor, o amor que transforma, o amor que edifica, o amor que cura, o amor que realiza as maiores transformações internamente em cada um de nós e externamente para todos os que convivem conosco. Mestre, que as oportunidades colocadas em nosso caminho sejam devidamente aproveitadas por nós,
para que, de alguma forma, possamos ser, hoje, aqui e agora, instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja, graças a Deus. Pode ficar. Só vou guardar isso aqui.